amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Meu nome é Renata Barros, estamos aqui com o nosso querido irmão Hernando Neves. Hernando participa da FEB, né, e agora virtualmente, porque ele mora no Líbano. Então, desde já agradecemos, né, o esforço e por aceitar o nosso convite, sabemos do fuso horário, né? Então, muito obrigada, Hernando, mais uma vez pela oportunidade. O Hernando dará continuidade ao projeto, né, do estudo do céu e inferno, e ele fará hoje a palestra sobre o primeiro capítulo da primeira parte. Eu lerei uma pequena mensagem para harmonizarmos o ambiente do livro Sugestões Oportunas de Torres Pastorino. Do menos ao mais. A fraqueza é o início da força. A dúvida é a busca da fé. A queda é a causa do levantar-se. A indecisão é a porta da resolução. A ignorância é o primeiro degrau do saber. A curiosidade é o pórtico do aprendizado. A revolta é o motivo da futura resignação. O egoísmo é o passo inicial do amor. O orgulho é a ladeira que desce até a humanidade. A sensualidade é o aprendizado do amor universal. A noite é a matriz de onde nasce o dia. E o sofrimento do enfermo é o princípio da esperança da cura. Então, amado mestre, gostaríamos de agradecer a oportunidade do trabalho no dia de hoje, que possamos sintonizar os nossos corações com os nossos mentores espirituais e agradecemos, Senhor, mais uma vez pelo trabalho no bem. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Hernando, a palavra é toda sua. Obrigado, Renata. Boa noite, todo mundo. Eu estou aqui no Líbano, são 6 horas de diferença, então são 9 horas aqui. E é um prazer estar falando um pouco com o Brasil. Eu sou de Brasília, então eu amo toda essa região, eu amo todo o quadradinho aí onde eu me criei. Enfim, vamos lá, gente. Esse livro Céu e Inferno é um estudo muito interessante, muito enriquecedor para o espírito. É um dos livros da doutrina que vem realmente preencher com exemplos aquilo que o Evangelho, o Livro dos Espíritos, eles nos trazem como teoria. E é muito interessante, depois vocês vão ver na parte segunda do livro, os depoimentos de espíritos, né? Então não há mais como a gente duvidar que eles existem, que existe a vida no porvir, a vida no além, porque eles próprios voltaram. Muita gente faz esse questionamento, né? Quando pergunta se existe vida no além, o leigo, né? O não espírita, mas nunca ninguém voltou de lá para dizer se tem vida no além. Não é verdade. Na próxima vez que alguém for falar isso, na festinha de aniversário, você pode se levantar e dizer: não, não, está aqui, o céu e o inferno. E aí dá um livro de presente para essa pessoa, porque voltaram sim, muitos espíritos. E Kardec teve esse trabalho de reunir esses depoimentos em vários personagens, espíritos felizes, espíritos infelizes, espíritos medianos, espíritos suicidas e até criminosos. Colocou na segunda parte desse livro que a gente está começando a estudar. Hoje, a gente vai ver o primeiro capítulo da primeira parte. A primeira parte do livro, ela é uma parte mais teórica. A segunda parte vem com os depoimentos. E hoje a gente está começando a falar do porvir, né? O capítulo se chama O Porvir e o Nada, né? Eu me lembrei daquela música da Simone, mas só quem é da minha geração, acima de 30, que vai lembrar. Que ela tem uma música que diz: como será o amanhã, né? Responda quem souber. Esse é o pensamento de todo espírito. Na verdade, todos nós, espíritos, independente da religião, nós temos esse questionamento: o que será o amanhã? À medida que a gente envelhece, claro que uma criança não pensa nisso, né? Mas quando chega com 20, 30, 40, 50, até porque a gente vai começando a ver alguns entes queridos partindo, aqueles que partem antes, a gente vai começando a perguntar: mas como é que é essa questão do porvir? O que que tem lá no porvir, depois do túmulo? E a gente começa a se questionar sobre isso, né? Muitas religiões vêm colocar para nós, isso aqui falando um pouco da história do mundo em termos de milênios, né, de civilização, as religiões apareceram justamente para preencher um pouco esse vazio, né? Porque a segunda pergunta que a gente sempre faz, e é uma pergunta mais científica, né?
de NASA é de onde viemos, né? E para onde vamos. De certa forma, o espírita e o espírito, eles não levam tanto em consideração de onde viemos, porque nós já estamos aqui. Independente de onde viemos, nós estamos aqui. Agora, a questão que realmente precisa ser respondida para diminuir essa ansiedade do espírito é para onde vamos quando a hora chegar, né? A última hora. Essa pergunta, as religiões ao longo do tempo, né, dos anos, vieram responder. Uma das questões que se colocou é que nós fazemos parte de um todo, né? Um todo universal. Eu imagino assim uma bandeja de bolo, né? Quem faz bolo de batedeira, é como se fosse aquela massa que está ali dentro do vasilhame da batedeira, e alguém vai tirando pequenas porções, fazendo como se fossem pães de queijo, e aquilo seriam espíritos que vêm de um todo. E a partir de algum momento, quando retornamos, é como se aqueles pães de queijo fossem reinseridos na massa anterior, né? E essa era uma das doutrinas muito interessante que era vigente há algum tempo atrás. Não é o panteísmo. O panteísmo é um pouquinho diferente. Essa doutrina do todo universal, ela fala desse retorno a um todo universal, onde não havia individualidade. Então, pensa bem, para que eu vou estudar? Para que eu vou me esforçar, chegar 11 horas da noite e ainda pegar livro para estudar para uma pós-graduação e fazer exames e fazer Enem, e depois eu quero fazer uma mestrado e mais uma especialização? Para quê? Para que eu vou prestar vestibular se depois eu vou virar um todo universal, né? São doutrinas, segundo Kardec, esse é o conteúdo do capítulo que a gente está estudando, que, segundo Kardec, não responde, não preenche a nossa ansiedade, porque, basicamente, elas vão contra a nossa individualidade, né? Aquilo que nós plantamos, aquilo que nós exercitamos aqui, como uma necessidade do nosso crescimento individual e como espírito em relação ao progresso. O panteísmo ele é um pouquinho diferente. É como se Deus fosse formado por todos nós. O panteísmo, né, de Deus, né? Deus ele é composto por vários pedacinhos que somos nós. Portanto, em algum momento, ao morrermos, a gente retorna para esse grande ser universal que é o panteísmo. Essa é a doutrina panteísta, que é um pouquinho diferente do todo universal, mas basicamente ela fala que nós não temos individualidade, né? E essa doutrina também, ela é contraditória, porque como é que pode essa mesma massa universal, ou o panteísmo, ou o todo universal, gerar, ao mesmo tempo, pessoas ambiciosas e pessoas humildes, pessoas arrogantes e pessoas desprendidas, pessoas boas e pessoas más, criminosos e santos, oriundos de uma mesma origem? É um pouco difícil de percebermos isso dessa forma. Então, a gente começa a pensar que existe algo diferente. O que acontece aqui, segundo Kardec, é que à medida que o ser humano foi evoluindo, essas religiões que em algum momento atenderam à maturidade do espírito em termos de civilização, em algum momento, não nos esqueçamos, a gente acreditou que o trovão era um deus, que o fogo era um deus, o desconhecido era um deus. Fomos adoradores de vulcões, adoradores de montanhas, né? Porque a gente não conhecia o significado de uma erupção vulcânica, de uma chuva torrencial, né? Nós achávamos que dançando as chuvas poderiam vir, as nuvens poderiam se aglutinar. Era a ignorância do ser humano, da humanidade como um todo. À medida que a humanidade foi avançando, esses entendimentos do que seria religião, do que seriam deuses, a nuvem, a chuva, o fogo, foram se dissipando por causa do entendimento da humanidade. E as religiões que antes adoravam o fogo, o vulcão, a montanha, e dedicavam filhos, crianças, né, como sacrifício, foram se tornando religiões antiquadas e fora do, 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 do contexto do avanço da humanidade. E hoje a gente não vê mais isso, né? De modo geral, na civilização atual, na humanidade atual, a gente vê religiões mais evoluídas. Porém, segundo Kardec, mesmo assim,
Ele diz aqui: é forçoso dizer que, a despeito dos melhores esforços da religião, ainda existe muita dúvida e muito ceticismo quanto ao amanhã, porque as religiões, de modo geral, elas não acompanharam a evolução intelectual do ser humano. E o que significa isso? Elas forçaram o ser humano, as religiões, a simplesmente acreditarem. Não, o mundo foi construído em 7 dias e ponto. Está lá escrito. Não, houve um dilúvio que destruiu o mundo todo. Em 40 dias, a terra ficou sob águas e ponto. São questões que foram colocadas simplesmente violentando o bom senso. E à medida que a ciência avançava, violentavam também a ciência. De modo que chegou um ponto que não era uma previsão natural da espiritualidade, em que havia um embate entre a religião e a ciência. E não é isso que é a proposta da religião. De certo modo, o que o homem fez? Ele simplesmente abandonou a religião. E algumas pessoas se tornaram simplesmente religiosas, né? A gente faz um terço, a gente faz uma confissão, e até mesmo no meio espírita, né? Domingo eu vou, tomo passe e está tudo bem. E as questões referentes ao avanço da humanidade e ao porvir e o nada continuaram sem resposta. As religiões não deram essa resposta para o ser humano porque não entenderam o essencial, que é a reencarnação. Quando o terreno estava fértil para isso, a espiritualidade choveu, né? Espíritos choveram, mensagens choveram. Aí a gente vê, né, a história do espiritismo, como aconteceu, né? Como que as mensagens apareceram, as batidas nas portas, as mesas girantes, e nós conseguimos entender finalmente que havia uma fé que não precisava ser cega. Era uma fé que podia ser raciocinada. O maior exemplo, o maior testemunho disso é o nosso querido Allan Kardec, que antes de ter sido Allan Kardec, ele era um cientista, um pedagogo, uma pessoa sensata, que já era um profissional renomado no meio que vivia e que não queria participar dessas reuniões de mesas girantes, porque ele achava que aquilo ali tinha uma explicação através do magnetismo. Ele só se interessou finalmente de entender o que se passava quando as tais mesas girantes respondiam questões. Aí ele pensou: se existe resposta, é porque existe uma inteligência aí. Então tem alguma coisa a ser examinada. E o senso crítico e científico de Kardec, do Dr. Rivail, fez com que ele fosse atrás do que estava por trás daquelas mesas. E a partir daí, gente, nós tivemos finalmente uma religião, uma filosofia e uma ciência aglutinadas num mesmo ser, num mesmo contexto, que vieram responder essa pergunta: o que existe depois do porvir? É o nada? Como será o meu amanhã? Onde estão meus pais, meus entes queridos que partiram antes de mim? A doutrina espírita finalmente veio trazer essa resposta. É bom que a gente deixe bem claro que Kardec não inventou espíritos, eles sempre existiram, desde que há homens nas cavernas, matando mamutes, caçando mamutes, inventando a roda, há espíritos. O que Kardec fez, ele codificou essa doutrina, ele codificou esses livros, entre eles esse livro Céu e Inferno, de modo a explicar, mediante entrevistas a milhares de espíritos. Olha que trabalho excepcional. Nós estamos falando de um tempo onde não havia WhatsApp, onde não havia computador com teclado, onde Bluetooth, onde não havia internet, onde não havia luz elétrica. Vejam bem o trabalho de Kardec. Essa semana nós fizemos um estudo sobre o desencarne de Kardec, e foi o desencarne pelo excesso de trabalho que ele fez, que felizmente ele terminou a obra, mas o excesso de trabalho fez com que ele desencarnasse exausto, né? Percebemos então aí uma eficiência nesse trabalho que não foi solitário, foi um trabalho de uma falange espiritual, pelo Espírito da Verdade, e Kardec foi um membro dessa falange que nos trouxe, no momento que a humanidade estava pronta, essa doutrina do Espiritismo e, dentro dela, uma explicação do que existe no porvir. Me avisa aí quando estiver faltando tempo, tá?
Renata. De certa forma, nós entendemos então que a partir de agora eu tenho essa resposta. A religião, espiritismo é uma religião. Agora que a gente está falando aí do nosso censo, né, no Brasil, preencha lá. Sou espírita. Não tenha mais vergonha de dizer isso. Ninguém vai mais preso por ser espírita. Ninguém perde mais emprego por ser espírita. Isso já aconteceu no passado. Pode preencher. Mas espiritismo é só uma religião? Não, ele é mais que isso. Ele é um entendimento, é um acesso a um entendimento do que estamos fazendo aqui e de renovação do espírito. À medida que a gente entende o que é espiritismo, o que a doutrina está fazendo na minha vida, aí eu entendo por que eu aprendo a tocar violão, por que eu estou fazendo uma pós-graduação em qualquer coisa, por que eu me esforço para acordar cedo para ir ao trabalho, porque são leis naturais, as leis divinas que a espiritualidade nos propõe para a evolução do espírito. Como assim, Renato? Para que eu seja um espírito cada vez mais evoluído. Vai fazer diferença eu estudar? Eu me evoluir moralmente? Ou eu posso simplesmente exercer, como está dizendo Kardec aqui, a força do bruto e os meus prazeres e as minhas tendências? Não, vai fazer toda a diferença esse esforço, porque na hora do porvir eu vou saber exatamente o que eu plantei. É a história das 10 virgens, né? 5 esqueceram seus azeites, por conta lá no Evangelho, na parábola das 10 virgens, né? E na hora que o noivo vem, elas foram buscar azeite. 5 estavam com seus azeites prontos, nas lamparinas. É uma simbologia muito bonita da nossa preparação para esse encontro com o noivo, né? Então, os evangelhos, eles têm uma interpretação muito linda dessas passagens do evangelho, e quando se fala de casamento, de noivo, de noiva, eles têm uma simbologia de igreja encontrando Jesus, que é muito bonita de ver, e de certa forma é exatamente isso que a gente está se propondo num casamento, né? As nossas lamparinas sendo preparadas, ou seja, a gente estudando como espírito, cuidando do corpo, que é outro tema muito importante, que a gente, às vezes, como espírita, a gente acha, não, eu preciso cuidar do perispírito, eu preciso cuidar do espírito, dos meus pensamentos, né? Estou vigilante, mas eu não me importo com o corpo, eu posso comer o que eu quiser, me acabar com o açúcar, me acabar com a gordura, né? Com o que eu estiver ingerindo, porque a Bíblia está dizendo lá, né? O mal é o que sai da boca, então o que entra na boca eu não preciso me preocupar. Não é? Não é isso? Não, não é isso. Sabe por quê, gente? Está lá no Evangelho que o corpo é uma ferramenta de evolução do espírito. Senão a gente não tinha corpo. E é só espírito. Se temos corpo, é porque é uma ferramenta que tem que ser usada para o trabalho e tem que ser zelada. Muitas vezes a gente vê desencarnes acontecendo antes da hora por essa falta de cuidado que o espírito teve com o corpo, pela interpretação equivocada de que o corpo não é necessário ter cuidados, porque não vai ficar mesmo ali, volta ao pó. Volta ao pó, mas pode voltar ao pó bem cuidadinho. E não é o Hernando que está falando, é a doutrina espírita que diz isso. Porque são ferramentas, as mãos que a gente vai usar para a caridade, os pés que nós vamos usar para caminhar e exercitar a caridade, os olhos que nós vamos usar para estudar. Vejam bem a dificuldade dos nossos companheiros que encarnam com dificuldades na visão, dificuldades na audição e em algum dos outros sentidos, como um processo expiatório doloroso que eles têm que passar e andando às vezes 30, 40 anos sem as pernas preciosas que nós precisamos ter. E muitas vezes, pela negligência que temos com o corpo, a gente adquire uma doença que nos impossibilita, às vezes, até de andar, né? Esse é o cuidado que a gente tem que ter para que quando chegarmos no momento de avaliar tudo o que fizemos com a nossa encarnação, nós estejamos com a consciência tranquila para esse momento seguinte ao porvir, né? Sabendo de boa para mim. E aí é que está. Qual é o verdadeiro sentido dessa vida para que eu esteja pronto para o porvir
e o nada que vem em seguida. É exatamente isso. Viver olhando para o lado, gente, que é o que o Espiritismo nos ensina. O orgulho e o egoísmo são as maiores chagas que carregam a humanidade. A partir do momento que eu me concentro só nos meus problemas, só nas minhas dificuldades, eu me esqueço de olhar para o lado. Muitas vezes a gente vê pessoas dizendo assim: eu me sinto tão só no mundo. Eu falo assim: vou levar lá no Google e vejo qual é a população do planeta. São 7 bilhões. Como é que alguém pode dizer que se sente só, né? Essa pessoa, ela precisa olhar para o lado, onde quer que eu esteja. Mas a minha profissão é sozinha, trancada no laboratório, 7 chaves com luva e máscara e shield. Eu não falo com ninguém. Nós todos temos a oportunidade de trabalhar pelo próximo. Estamos aqui no planeta de provas e expiações, onde todos temos necessidade de ajudar. E também isso está lá no Evangelho, né? O trabalho é lei natural, assim como a natureza trabalha. A chuva quando cai trabalha, o sol quando brilha trabalha. Tudo trabalha na natureza. Nós também somos seres que viemos para o trabalho a fim de evoluir. E isso dá uma explicação, um sentido para a vida que muitas vezes as outras religiões não trouxeram, porque elas falam de um céu onde existe harpa. E aí Kardec, ele também questiona isso, vocês vão ver, nós vamos ver em um capítulo mais à frente, a questão do céu e inferno, e fala de um inferno onde o sofrimento é eterno, que também Kardec vem rebater isso aí, mostrando que Deus é amor e é misericórdia. Não existe nada que gere uma pena eterna. O que existe é o esforço, é o trabalho, é a necessidade de a gente olhar menos para nós e mais para o próximo. E não nos falta exemplos disso, né? Muitas vezes nem precisamos chegar a olhar para Jesus. Olhemos para alguém que viveu aqui no nosso planeta e no nosso país, como Chico Xavier. Olhemos para a Madre Teresa, os exemplos que elas fizeram. E hoje nós não temos nem desculpa de não ter acesso a essas informações, como alguns companheiros nos anos 50, porque eu clico aqui no computador Madre Teresa, Sister Teresa, coloco Chico Xavier, coloco a Irmã Dulce, e a gente vem numa sequência de exemplos do que significa o amor em ação, a caridade. E é assim que a gente constrói o nosso porvir. O Espiritismo está nos apresentando uma proposta dizendo assim: eu tenho uma vida eterna. Eu fui criado um dia e vou existir a partir daí para sempre, eternamente. A única diferença em termos de criação para nós e Deus é essa. Deus sempre existiu. Nós fomos criados. A partir daí, sempre existiremos. E sempre sofreremos, Hernando? Depende do nosso livre-arbítrio. É isso também que ele nos fala aqui. O que são os nossos gozos e as nossas penas eternas? Como é que sofreremos para sempre ou por algum tempo? A gente vai ver isso no capítulo, na parte 2 do livro Céu e Inferno, né? Algumas pessoas têm a sensação, pela ignorância, pela aquisição de conceitos religiosos equivocados, que vão sofrer para sempre. Mas, na verdade, o Espiritismo vem nos educar e nos ensinar a dizer que não. Aquelas pessoas, em algum momento, serão resgatadas por espíritos familiares queridos e serão renovadas, serão tratadas e serão orientadas a buscar uma nova reencarnação e um novo recomeço. E algumas vezes a gente assiste aí alguns filmes de Hollywood que mostram isso, né? As pessoas recomeçando, revivendo, renascendo depois de uma vida de sofrimento. Tem um filme muito famoso aí daquele ator que morreu, tenho certeza que vocês sabem, vocês já assistiram, que mostra isso, né? A esposa dele num momento de muita tristeza, porque perdeu um filho e acabou se suicidando, e o mundo que ela vivia é um mundo de muita treva, de muita dificuldade. Ela era pintora e via gravuras muito feias, mas o final do filme é extremamente renovador, regenerador, porque mostra, eu aqui dando spoiler, mostra ela nascendo de novo como criança, reencontrando o amor da vida dela. Que coisa linda, né, gente? A reencarnação é uma forma de amor supremo de Deus. Mas o porvir, ele vem nos mostrar que não vamos cair no nada. Nós não vamos cair no todo universal. Nós não somos um pão de queijo que vai voltar para a massa geral.
A partir do momento que o pão de queijo Hernando foi criado, ele é um indivíduo. E as minhas aquisições de virtudes e as minhas renúncias aos meus vícios e às minhas tendências, elas serão eternas. Vale a pena o esforço? Vale. Por quê? Porque a partir daí eu sofrerei menos. E essa esperança no porvir é o que nos enche de fé em Deus. Porque sabemos que a gente está investindo em algo que não é em vão. Eu não preciso e nem posso me dedicar totalmente aos meus vícios, às minhas tendências, porque a gente já aprendeu que a lição do Evangelho nos ensinou que eu preciso me esforçar para ser um verdadeiro espírita, um verdadeiro cristão. E aqueles, Hernando, que estão entregues aos seus vícios, às suas tendências, que a gente vê no canal E-Entertainment, o que acontece com eles? São espíritos que, graças a Deus, nós já passamos dessa fase e que, eventualmente, aprenderão, através de novas encarnações, o caminho da perfeição e do progresso. Não nos preocupemos, né? Foi o que Jesus ensinou lá na Terra, escrevendo na areia, né? Cada um julgue a si mesmo, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E cada um foi se afastando e deixando a mulher lá. E ele falou, e você? Você também não foi? Não. Pois eu também não te condeno. Vai, não peques mais. É a proposta do Evangelho. Sigamos e não pequemos mais, né? Que é errar o alvo, né? Procuremos acertar, porque a oportunidade já foi apresentada para nós. Nós já tivemos esse contato com essa doutrina transformadora do Evangelho e do Espiritismo. Só o Espiritismo que transforma, Hernando? Não. Todas as religiões são bênçãos de Deus dadas para a humanidade. Nós caímos no Espiritismo, mas existem santos no catolicismo, existem santos no protestantismo, existem santos em toda parte, porque o amor de Deus é uma verdade que se dissipa pela humanidade, certo? A gente quer deixar aqui, então, que eu acho que eu estou sem nenhum relógio na minha frente, mas é porque eu acho que a lição desse capítulo, o porvir, é nós já temos que partir de doutrinas do passado em que acreditavam no puro materialismo, na filosofia pura, quando muitos partiram dessas religiões que não deram mais respostas para ele. O meu depoimento pessoal é um pouco assim. Chegou um momento que o evangelho, o protestantismo, né, a igreja evangélica que eu frequentava, não respondia mais os meus questionamentos e eu caí num nada antes de conhecer uma doutrina espírita. O fato é que, em termos de humanidade, o processo é parecido. As religiões, de um modo geral, elas não acompanharam o intelectual do homem. E, a partir daí, o homem ou entrou no caminho filosófico de apenas cumprir rituais, inclusive religiosos, ou se tornou ateu e materialista. Mas, no fundo, como está dizendo Kardec nesse capítulo 1 aqui, todos nós, até mesmo o materialista, ele tem esse questionamento: para onde vou? O que é o meu amanhã depois da morte? E a resposta está na doutrina da reencarnação. Porque no momento que eu entendo a reencarnação, eu entendo que Deus é amor, que não existe sofrimento gratuito. Existe uma bênção de regeneração, de reparação, de expiação daquilo que cometemos, né? Tenhamos sempre essa esperança, gente, de que nós não estamos sofrendo de graça. Nós estamos num processo de regeneração e estejamos sempre dando graças a Deus pela oportunidade de estarmos nos regenerando, de estarmos espiando com os nossos familiares queridos, com aqueles que estão junto de nós, porque é através deles, daqueles que nos ofendem às vezes, que vem o aprendizado e que vem a expiação de falhas cometidas no passado. Kardec e a doutrina nos ensinam isso. Nada vem de graça. O processo da dor e do sofrimento é sempre decorrente de alguma expiação do passado. Tenhamos essa fé em Deus, porque tudo passa. E o porvir é exatamente isso. É um pit stop. É uma parada nessa corrida aí que a gente tem lá para trocar pneu, trocar o corpo, fazer um novo corpo, fazer uma nova programação reencarnatória e nos prepararmos para seguir na corrida. A vida do Hernando
de 120 anos que pretendo viver, é só uma parte da corrida, é que nesse circuito de Fórmula 1. É só o circuito, sei lá, de Brasil. Existem outras vidas esperando a gente e existem outros pitstops. Tenhamos essa fé em Deus que nada está acontecendo por acaso e o porvir é essa pausa para a gente se reorganizar. Com essa fé em Deus, a gente vai seguir e vai poder saber que no futuro seremos acolhidos na espiritualidade e, de novo, acolhidos no braço de uma família que nos receberá aqui na nossa reencarnação futura. Muita paz para todos. O desejo que esse estudo seja de bênção para os familiares, para todos aqueles que estão aqui recebendo isso, e que possamos daqui a pouco seguir adiante com esse estudo. É isso aí, Renato. Obrigada, Hernando. Pensar dessa forma, né, como esse pit stop é uma forma até animadora de pensar nas nossas próximas vidas, né, e na nossa atual, que a gente consiga realmente nos regenerarmos, né, nos depurarmos. Então, é para isso que nós estamos aqui, né, e agradecendo sempre a doutrina espírita por dar esse conhecimento a nós, né. Então, que sejamos gratos e que saibamos usar esse conhecimento a nosso favor, né, para a nossa reforma moral, Isso né? mesmo, Renato. Obrigada, Hernando. Você poderia fazer a nossa oração final? Podemos sim, e a gente precisa sempre manter essa esperança. Temos vivido um momento muito difícil no nosso planeta, de guerras, de dores, né? Mas tenhamos esperança que o planeta ele é uma nave conduzida por uma espiritualidade que sabe exatamente aonde quer chegar. Não é um avião sem piloto. Tenhamos fé em Deus, né, gente? Vamos fechar nossos olhos, então. Agradecemos a espiritualidade amiga, a todos aqueles espíritos que nos acompanham, para que nós não tenhamos medo da morte, que nós tenhamos sempre a certeza de que a espiritualidade está conosco. Jesus, que essa doutrina, ela não fique só em nossas mentes, mas que ela seja acolhida pelo nosso coração, pelo nosso ser, que possamos acreditar do fundo do nosso ser nas transformações que essa doutrina pode operar em nossas vidas. Dá-nos fé, Jesus, para as nossas lutas, dá-nos esperança no futuro, para que estejamos sempre, sempre ligados a Ti, não importa a dor que nos acometa. Enfim, Jesus, que não possamos nunca nos esquecer da importância do estudo, da importância do amadurecimento espiritual e de por que estamos aqui, nesse caminho. E que quando o momento chegar, estejamos preparados para o porvir, sabendo que é só uma parada nessa jornada espiritual com a perfeição. Abençoa cada um dos lares aqui presentes e que estejamos unidos novamente no próximo estudo. Que assim seja. Que assim seja. Mais uma vez, Hernando, muito obrigada. Obrigada pelo estudo, pelo conhecimento compartilhado conosco. E a todos, mais uma vez, uma boa noite e até a próxima quinta. Obrigada. Até a próxima.